Boa tarde a todos. Eu vou fazer um breve histórico de algumas informações técnicas a respeito do PDE. Primeiramente, todas essas informações mostradas pelo professor João, elas deverão ser inseridas num programa computacional desenvolvido pela UF chamado SP, Sistema de Planejamento, que fica sob responsabilidade da Pró-Reitoria de Planejamento da Universidade Federal de Uberlândia. Dentro desse sistema vai ser inserido essas informações em camadas. A primeira grande camada de informações a ser inseridas são as diretrizes. São os rumos que a unidade acadêmica entende como viáveis para conquistar os objetivos de 2016 a 2021. A segunda camada de informações seriam os objetivos propriamente ditos, que é chamado de metas. Porém, os objetivos ou as metas só podem ser lançadas no sistema uma vez que já foi lançado no sistema as diretrizes da UF, as diretrizes da FACIP e as diretrizes da UF. As diretrizes da UF, evidentemente, foram lançadas já há alguns meses atrás pela Pró-Reitoria de Planejamento. Depois de lançadas todas as metas, vêm os detalhamentos das metas, que a Pró-Reitoria chamou no sistema de ações. Então, as ações só poderão ser lançadas no sistema uma vez tramitada as metas. Então, o que eu vou discutir aqui com vocês bastante rapidamente é como que foi planejado a inserção no sistema de planejamento da UFO das diretrizes da FACIP. A primeira coisa é que a Pró-Reitoria de Planejamento decidiu usar um sistema, uma teoria de gestão chamada matriz SWOT para decidir qual a natureza de uma diretriz. É como se fosse um sistema de classificação, uma partilheira onde você escolhe em que local da partilheira você vai colocar uma determinada diretriz. Essa matriz SWOT, como ela funciona? Ela funciona da seguinte maneira. Você tem aqui no topo da matriz duas colunas que representam, na primeira linha ali, as informações do ambiente interno. Então, do lado esquerdo será listado, dentro das avaliações que a gente fez aqui dentro da FACIP, avaliações essas que o professor João mostrou ali através dos gráficos, onde a gente analisou infraestrutura da FACIP, suficiente ou insuficiente, software, suficiente ou insuficiente. A gente vai determinar quais são os pontos fortes da unidade acadêmica, lado esquerdo, lado direito, quais são os pontos fracos. Feito isso, passamos a olhar ali na primeira coluna. Na primeira coluna, a segunda e terceira linha são para listar quais são aquelas variáveis externas que serão categorizadas em duas categorias. Uma categoria são as variáveis que representam oportunidades e na outra categoria aquelas variáveis que representam ameaças. Parte dessas informações, desses dados, eles foram colhidos através dos questionários repassados pelos setores da FACIP. Outra parte também foi uma leitura que a comissão fez, principalmente, nós precisamos agradecer aqui a colaboração dos nossos colegas da Geografia que integram a comissão, o professor Carlos, o professor Saul e o professor Victor da Administração, que tem, certamente um conhecimento maior no que se refere a variáveis externas de caráter demográfico, de caráter econômico e por aí vai. Uma vez traçados todas essas variáveis, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e diretrizes, a gente vai ter 4 quadrantes. O primeiro quadrante, ali chamado quadrante de aproveitamento, ele significa o quê? Você vai colocar ali dentro daquele quadrante aquelas diretrizes da FACIP que se justificam prioritariamente ou em maior número por variáveis
pontos fortes e por variáveis externas do tipo oportunidade. Então, um exemplo aqui, depois eu vou mostrar a matriz da FACIP pronta. Formar mais e melhor. Foi entendido que, pelos apontamentos da FACIP, a maioria das variáveis internas que justificavam formar mais e melhor eram variáveis do tipo ponto forte. E das variáveis externas da FACIP que mais justificavam formar mais e melhor eram variáveis do tipo oportunidade. No outro quadrante aqui à esquerda, nós temos as diretrizes que vão se justificar mais por variáveis do tipo ponto fraco e por variáveis externas do tipo oportunidade. Então, diretrizes que caem nesse quadrante, esse quadrante é chamado de diretrizes de melhoria. São aquelas diretrizes em que a unidade ela vai tentar melhorar algo que a tabela a matriz está indicando como algo necessário melhorar. No primeiro quadrante, aproveitamento é aquilo que a gente já tem de bom e pode potencializar. O terceiro quadrante é o quadrante enfrentamento. O que cai dentro do quadrante enfrentamento? Diretrizes que se justificam prioritariamente por pontos fortes da FACIP, entretanto, nas variáveis externas, as que mais justificam essa diretriz são aquelas do tipo ameaça. E por fim tem um quadrante que é chamado quadrante de desativação, que é um cenário que talvez não seja desejável, mas a própria Pró-Reitoria de Planejamento, ao instituir essa matriz, ela queria isso, queria que as nossas análises não fossem totalmente subjetivas, mas tivessem um embasamento teórico. Então, aqui nesse quadrante, poderíamos dizer assim que é o pior dos cenários. É onde conjuga os pontos fracos da FACIP e as ameaças externas. Pois bem, o João relatou para vocês quais são as diretrizes da FACIP, aqui estão elas, eu não vou ler, porque vocês têm o documento, seria muito cansativo fazer essa releitura. As diretrizes da FACIP, a comissão listou 17, e vejam o seguinte, a UFO listou 17 diretrizes. A comissão da FACIP poderia ter listado 17 ou mais, ou 17 ou menos, mas qual foi uma estratégia adotada pela comissão do PDE da FACIP? Fazer um alinhamento das nossas diretrizes com as diretrizes da UFO. Exatamente para uma diretriz da UFO do tipo formar mais e melhor na UFO, nós fizemos o análogo dentro da FACIP, formar mais e melhor na FACIP. Nós fizemos isso por uma questão, primeiro, de coerência, porque as diretrizes da UFO realmente parecem contemplar todas as necessidades institucionais. E no segundo momento também fizemos isso por uma questão de praticidade, uma vez que montar essa tabela SWOT, essa matriz SWOT, é um trabalho nada trivial. Então, feito isso, como que ficou a matriz SWOT da FACIP? Então, pontos fortes. Eu vou falar aqui para vocês, vou listar aqui os pontos fortes. Em recursos humanos, percentual alto de doutores, alta criatividade dos docentes e técnicos, totalidade dos docentes em regime de dedicação exclusiva, alto desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão pelos docentes e técnicos e discentes. No que tange relacionamento com o público, um ponto forte no entendimento da FACIP e expressado pelos formulários é a pontualidade, confiança e eficiência no atendimento. No ensino, cursos bem reconhecidos pelo MEC. Na pesquisa, a organização da pesquisa em núcleos. Na extensão, o alto número de projetos de extensão aprovados. Na estrutura, o campus bem dimensionado, a existência de plano diretor do campus, edificações novas. E nos recursos financeiros, a autonomia de decisão dos cursos da FACIP sobre a utilização dos recursos financeiros repassados a eles.
Bom, essas são os pontos fortes, são as variáveis, né, entendidas como pontos fortes da FACIP. Quais são os pontos fracos da FACIP? Espaço físico insuficiente. Aí aqui tem um detalhamento que eu vou omitir, mas só para dar alguns exemplos, né? Poucos anfiteatros, inexistência de salas de reuniões, biblioteca mal dimensionada e por aí vai. Um outro ponto fraco, material permanente insuficiente sem manutenção, falta de gestão de resíduos tóxicos nos laboratórios, softwares insuficientes. Nos recursos humanos, excesso de trabalho nas coordenações de curso, falta de alguns setores administrativos de apoio na FACIP, falta de autonomia na gestão dos recursos humanos nos cursos, falta de critérios para a distribuição dos técnicos de acordo com as especificidades pré-definidas pelos cursos e setores da FACIP, número de técnicos e docentes suficientes na FACIP, falta de atividade de capacitação para docentes sendo realizada nos campos fora de sede, falta de apoio para a realização das atividades dos docentes e técnicos, falta de mecanismos para desburocratizar as atividades e processos que envolvem os recursos humanos, dimensionamento de RH insuficiente, canais e contatos, bem como dimensionamento de relacionamento com o público, precisam ser melhorados. Recursos financeiros, matriz orçamentária da FACIP e receitas extra-orçamentárias insuficientes para cobrir demandas dos 11 cursos atuais e demais setores da FACIP, falta de recursos financeiros para a construção de infraestrutura adequada, material permanente e de consumo e desenvolvimento de atividades acadêmicas. No ensino, forte evasão dos discentes nos cursos, alunos ingressantes cada vez menos preparados, com menos conhecimento devido à base educacional fraca, entenda-se ensino fundamental e médio. Pesquisa, falta de programas de pós-graduação, extensão, falta de política de desenvolvimento de extensão, falta de formação didática pedagógica adequada de vários docentes para exercício efetivo da docência. Bom, aí no quadrante, na coluna que se refere a variáveis externas, está aqui listadas oportunidades externas, né? Crescimento dos índices demográficos do município e da microrregião, acréscimo dos índices de longevidade, expansão da área de abrangência do ensino superior, a maior faixa da população entre 20 e 24 anos. No aspecto econômico, acréscimo dos índices de renda, crescimento do índice de desenvolvimento humano, Ituiutaba está entre os 5 melhores PIBs do Triângulo Mineiro, instalação de novos empreendimentos na região do Pontal, foco de fluxos migratórios de outras regiões do país, crescimento da importância internacional do Brasil e da região do Triângulo Mineiro, nos aspectos socioculturais, patrimônio material e imaterial local e regional, necessidade de uma articulação entre universidade e comunidade no sentido de dar destaque para as manifestações e tradições culturais locais, programa Mais Cultura nas universidades do Ministério da Cultura, político legal, expansão do ensino superior, Plano Nacional de Educação, Plano Decenal de Educação, o Sistema SISU, a melhoria do IDEB, direitos humanos, questões étnico-raciais, lei de inclusão da pessoa com deficiência, Plano Nacional de Assistência Estudantil, e por aí vai, pessoal. São várias as variáveis entendidas como oportunidades. E por fim, aquelas entendidas como ameaças. Por exemplo, demográfico, potencial demográfico baixo da microrregião, como o professor João bem apontou naquela tabela. Atração migracional de parte da população da microrregião para a cidade de maior porte. Quer dizer, aqui você tem até um crescimento populacional, mas você tem uma migração de parte da população para Uberlândia, Uberaba, regiões e outras regiões mais desenvolvidas ao redor de Ituiutaba. No aspecto econômico, nível de renda relativamente baixo, falta de repasse de recursos específicos para os campos fora de sede, atual processo de recessão econômica do país, muito citado, né, na imprensa, ajuste fiscal do governo. A gente teve, né, aí a sensibilidade de colocar isso como uma variável externa que representa ameaça, e por aí vai. Uma vez feito isso,
o que a gente faz? Pega cada uma daquelas diretrizes e olha. Primeiro, formar mais e melhor. O que ela tem? Tem mais justificativas do tipo ponto forte ou ponto fraco? Tem mais do tipo ponto forte, então ela fica na coluna ponto forte. Depois a gente analisa, tem mais justificativas do tipo variável externa oportunidade ou variável externa ameaça? Não, tem mais justificativas do tipo oportunidade. Então ela entra no primeiro quadrante de aproveitamento. Então aqui está as justificativas. Está bem pequeno ali, em verde, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai até 29, são as variáveis externas do tipo oportunidade que justificam essa diretriz, e A, B, C, D, F, G e J são os pontos fortes que justificam essa diretriz. Eu não vou ler todas as diretrizes, vocês já foram informados pelo professor João, mas o fato é que no primeiro quadrante de aproveitamento ficaram 7 diretrizes. No quadrante melhoria, ficaram 5 diretrizes. No quadrante enfrentamento, que é pontos fortes, mas as ameaças externas são muito grandes, ficaram 3 diretrizes. Talvez aqui valha até a pena fazer uma leitura de quais são elas. Por exemplo, são diretrizes de enfrentamento: aprimorar e criar mecanismos para o desenvolvimento pleno das atividades de pesquisa e inovação na FACIP. O que significa isso? Nós temos potencial, mas as ameaças externas impossibilitam que a gente faça, esse aprimoramento. Então, isso aqui tem que ser uma diretriz de aprimoramento da FACIP. Uma outra diretriz: aprimorar e criar mecanismos para o desenvolvimento pleno das atividades de extensão, cultura e artes na FACIP. E uma diretriz de macroprocessos de apoio: aprimorar e criar mecanismos voltados para o planejamento, a execução plena, o controle contínuo dos processos administrativos, logísticos, de serviços e obras da FACIP. E por fim, o quadrante que é desativação, que é aquele que representa pontos fracos, ele é mais justificado por pontos fracos e justificado também prioritariamente por variáveis externas do tipo ameaça. Então a diretriz da FACIP, que ao analisar no sistema caiu nesse quadrante, é a valorizar o servidor e humanizar as condições de relações de trabalho na FACIP. São vários pontos fracos dentro da FACIP que dizem que isso é complicado de ser feito dentro da FACIP, essa valorização do servidor e a humanização das relações de trabalho. E as ameaças externas, como falta de repasses financeiros pelo governo federal, etc. e tal, também são ameaças contundentes que vão na contramão aí de valorizar o servidor e humanizar as condições e relações de trabalho na FACIP. Então essa foi a análise técnica feita segundo os parâmetros passados pela Proplat, e a minha missão aqui era tentar minimamente passar isso para vocês. Eu termino a minha fala por aqui e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado.